Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há uma frase de São José Maria que a mim me tem ajudado muitas vezes a fazer oração. Eu peço a Deus que me ajude agora e nos ajude, a todos nós, a fazer oração. Numa meditação sobre a ressurreição de Cristo, São José Maria dizia: caminho de Emaús, caminho da vida. Uma frase muito curta, mas que pode ser compreendida por quem conhece a passagem do Evangelho de São Lucas, que fala do encontro de Cristo com os discípulos de Emaús. É uma passagem belíssima, que São Lucas tem no capítulo 24 do seu Evangelho. É uma passagem, um evento, um fato, contado com pormenor pelo evangelista. Os discípulos de Emaús eram Cleofas e um companheiro do qual não se dá o nome. Sabemos que eram duas pessoas comuns. Aqui diríamos eram do interior, de uma cidade chamada Emaús, que o Evangelho diz que estava a uns 12 quilômetros de Jerusalém. Como é lógico, eles deviam visitar com muita frequência Jerusalém para fazer compras. Provavelmente eram pessoas que viviam dos frutos do campo, de cultivar terras. Iam comprar o que precisavam para esse trabalho e para vender também a Jerusalém. E estando ali, é certo que conheceram Jesus. Jesus que tantas vezes subiu a Jerusalém e esteve lá longos dias. Ficaram cativados pela figura de Jesus. Jesus pregava na parte exterior do templo e acorriam as pessoas. Se sentiam atraídas. Viam os milagres que Jesus fazia. E Cleofas e seu companheiro também fizeram isso e aderiram. Colocaram em Jesus a sua fé e a sua esperança. E quando Cristo entrou gloriosamente em Jerusalém, o que nós comemoramos no Domingo de Ramos, com aquelas aclamações às quais já fazia eu referência na meditação passada, eles, como toda aquela turba de gente, devem ter sentido uma alegria intensa no seu coração. E, bom, por fim, o Messias, nós acreditamos que Jesus é o Messias esperado
pelos nossos antepassados durante séculos e séculos. É Jesus. E, por fim, agora vai instaurar o reino de Israel. Porque eles ainda tinham aquela ideia que os judeus tinham na época, de que o Messias seria um rei humano. Um rei que de Israel iria irradiando o seu domínio material e espiritual pelo mundo. Poucos dias depois dessa entrada de Jesus em Jerusalém, onde a esperança deles atingiu o zenite, houve uma reviravolta violenta. Também a mencionávamos na meditação anterior. Em vez daquelas multidões que aclamam, entusiasmadas, com carinho e alegria, a multidão que grita com ódio, com raiva, com ferocidade, matam, crucificam. E essa virada violenta derrubou Cleófas e seu amigo, seu companheiro, todo aquele castelo de esperanças que eles foram erguendo enquanto estavam com Cristo, desmoronou, ficou reduzido a nada. Tão nada como aquele corpo de Cristo estraçalhado, sangrando de alto a baixo, um cadáver. E como eles tinham ido a Jerusalém, como todo judeu piedoso para a festa da Páscoa, agora estavam voltando para casa. Estavam de volta, de cabeça baixa, conversando. E aí, onde começa a narração de São Lucas. São Lucas acaba de descrever a primeira passagem da ressurreição, quando as santas mulheres vão ao sepulcro e encontram o sepulcro vazio. E o acontecimento do encontro de Cristo com os discípulos de Emaús é o primeiro que São Lucas narra, porque aconteceu na manhã do domingo da ressurreição. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 30 estádios, 60 estádios, cerca de 12 quilômetros, 60 estádios, perdão. Iam falando um com o outro, nós os podemos imaginar, de tudo o que se tinha passado. Há um quadro e, sobretudo, uns desenhos de Rembrandt que os mostra muito bem, os dois e depois com Jesus. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. É quase como se o Espírito Santo, através do Evangelho, nos quisesse dizer: Jesus só pode ser visto com os olhos da fé, que se abrem para uma verdade muito maior do que as verdades que nós vemos, apalpamos, estudamos, analisamos cientificamente neste mundo. Muito maior. E enquanto não nos abrimos à fé, estamos com os olhos vendados. Eram 2 homens frustrados. Acabo de dizer que a esperança deles tinha desmoronado, como uma casa que de repente cai e fica em ruínas. Você nunca experimentou algo disso? Ter colocado as suas esperanças no trabalho, ter colocado grandes esperanças num projeto,
ter confiado muito num amigo, num sócio, ter colocado os seus sonhos na constituição de uma família e, passado um tempo, sentir como uma punhalada no coração que aquele sonho, aquelas esperanças não deram em nada, ao contrário, terminaram em frustração, em ruína. Num comentário sobre os discípulos de Emaús, certa vez eu escrevia o seguinte: onde estava o erro deles? A resposta é clara. E passando já para a meditação do que acontece nas nossas desesperanças, nas nossas frustrações, eu comentava: espera mal quem espera qualquer coisa diferente da vontade de Deus a seu respeito. Qualquer coisa, por grande e empolgante que esteja fora dos planos que Deus preparou e deseja para ele. Então acontece a essas pessoas o que Jesus dizia aos fariseus: frustraram o desígnio de Deus a seu respeito. A vida deles tornou-se um plano divino traído. Pensemos, você e eu, se a nossa vida às vezes não é um plano divino, o que Deus esperava de nós, que é o que importa. Traído por nós, frustrado. É importante perceber que as pessoas não ficam frustradas principalmente por não terem alcançado os seus desejos, os seus sonhos. Na realidade, muitas das piores frustrações são as daqueles que alcançaram mesmo esses desejos e sonhos. Já estou na faculdade, já tenho emprego, já me casei, já sou rico. Mas depois percebem que nada disso os preenche. Não lhes traz a felicidade. Alcançaram e dizem: e agora? Homens e mulheres ficam frustrados principalmente porque não atingem o ideal para o qual foram criados e postos neste mundo por Deus. Isso é o que acontecia com os discípulos de Emaús. Jesus andava com eles e eles não percebiam. Também Jesus caminha conosco todos os dias, mesmo que nós não percebamos, porque estamos absorvidos por tantas coisas que o nosso coração não tem uma fé suficientemente luminosa para perceber que Deus está perto, que Cristo está perto, que é verdade o que Jesus disse quando se despedia: estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Você já calibrou essas palavras de Cristo no dia da ascensão? Convosco não é uma coisa genérica, sem nome. Convosco são todos os nomes. É contigo, é comigo. Ele nos diz: eu estou contigo, com você, todos os dias, até o fim do mundo, e você não me vê. Não tem as disposições para ver. Mas Jesus caminha conosco pacientemente, nos busca e nos fala ao coração, como aconteceu com os discípulos de Emaús. Perguntou-lhe Jesus: de que estáis falando pelo caminho? E por que estáis tristes? E então, Cleófas, um dos dois, vomitou o vinagre que traziam dentro da alma. E é interessante a conversa que tem com Jesus. Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Quando fecha ou obscurece, pensamos e dizemos besteiras.
Está dizendo a Jesus, que foi o protagonista do que aconteceu nesses dias, que foi o que foi crucificado, o que ressuscitou. Você é o único que não sabe o que aconteceu. E Jesus, que depois da ressurreição manifesta, eu sempre achei isso. Leia devagar esses evangelhos da ressurreição. Manifesta bom humor, o bom humor de Deus. Jesus se faz de ingênuo e pergunta, o que foi? O que foi? E aí eles vão dizendo, a respeito de Jesus de Nazaré, você não sabe, era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte. O entregaram aos pagãos, a Pilatos, e o crucificaram. Nós esperávamos, aí está, a chaga da alma, nós esperávamos. Quantas vezes você se sente frustrado porque eu esperava outra coisa dos filhos, eu esperava, e não se dá conta de que em cada passo, mesmo quando encontra a cruz, Jesus está lá, que em cada momento do caminho, nos momentos que nós chamamos felizes, nos momentos que nós chamamos duros, nos momentos que nós chamamos tristes, no próprio momento da nossa morte, Cristo está lá, que nos busca, que nos acompanha, que quer estar conosco. Eu fiquei impressionado, embora para mim e para muitíssimas pessoas não é nenhuma novidade. Nessa época dura do coronavírus, da pandemia, em que há tantas pessoas que não resistem, falecem, muitos médicos têm comentado, como já comentaram antes de qualquer pandemia, por exemplo, num hospital do câncer. Há muito mais paz e menos problemas, até físicos, numa pessoa que reza, que tem fé, que sabe que Deus está com ela, que acompanha. Isso foi dito até por um médico ateu, recentemente. Olhem, rezem como quiserem, mesmo que não acreditem, mas rezem. Nós esperávamos, o frustrado, que ele fosse quem havia de restaurar Israel, o reino de Israel. E agora, além de tudo isso, hoje é o terceiro dia que essas coisas sucederam. E aí vem um comentário pitoresco. Realmente, eles não eram muito partidários do feminismo. Não eram mesmo. Infelizmente. No bom feminismo que existe, lógico. Deus é partidário. Cristo é. Apareceu primeiro as santas mulheres. Especialmente, em particular, antes de que a Pedro e aos apóstolos apareceu, quer dizer, se apresentou. A verdadeira tradução do Evangelho é apresentou-se, porque estava vivo. Apareceu a Maria Madalena, já perto do sepulcro. Só depois é que foi à procura dos dois de Emaús e à tarde dos apóstolos reunidos no cenáculo, todos menos Tomé, que depois ficou duvidando. Pois bem, voltemos ao texto. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Vocês, as mulheres, podem ficar sorrindo. Alarmados. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que ele está vivo. Dizendo, bom, isso são fantasias de mulheres. E, no entanto, era a coisa mais real e mais maravilhosa de toda a história. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas eles mesmo não ouviram. E então, de repente, há uma virada de 180 graus. Jesus toma a palavra e fala, lhes dá uma chacoalhada grande e os esclarece.
Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois lentos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Homens lerdos, que se julgam inteligentes, que vão discutindo o que houve, o que não houve, o que é o reino de Israel, o que não é. E, no entanto, lentos para captar as coisas de Deus. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Porque estava anunciado, o próprio Cristo 3 vezes. Será, cuspirão nele, o açoitarão, o matarão e ao terceiro dia ressuscitará. E começando Jesus por Moisés, quando se diz Moisés entre judeus, significa começando pelo Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Começando por esses primeiros livros inspirados por Deus. E percorrendo todos os profetas, especialmente Isaías, quase que descreve a paixão e a ressurreição. E Ezequiel, etc., os profetas e Jeremias, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as escrituras da Bíblia. Que a Bíblia fala dele. Um dos teólogos da Idade Média mais famosos, o de São Vítor, dizia: a Bíblia só fala de Jesus, ou dos anúncios de Jesus, da preparação para a vinda de Jesus, ou do próprio Cristo. Primeiro isso, Jesus os ajuda a meditar a palavra de Deus. Primeiro passo para a fé. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez como se quisesse passar adiante. Como se ele tivesse caminho, que tivesse que ir mais longe, e fez, acenou como uma pessoa que está quase se despedindo. Mas eles forçaram-no a parar. Eles disseram aquela frase, que para mim é uma ejaculatória maravilhosa: fica conosco. Já é tarde e já declina o dia. Eu gosto de dizê-la. Quando a vida já vai avançando para o ocaso, dizer a Jesus: fica comigo, fica conosco, que já é tarde. O dia já declina. Não sei se você teve a oportunidade, senão eu lhe recomendo de ler um livro escrito pelo cardeal Robert Sarah, que até há pouco, que se aposentou, até há pouco era o prefeito que dirigia a Congregação Vaticana para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, que tem como título, o original está em francês, mas foi traduzido ao português, é um bispo africano, um nativo de uma tribo africana que foi convertida àquela tribo por missionários franceses e depois se fez padre e chegou a bispo e cardeal. Cardeal Robert Sarah. Esse livro tem o título Palavras dos Discípulos de Emaús. Está entardecendo e o dia já declina. Entrou então com eles, entrou em casa. E aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, sem prévio aviso, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e serviu, e deu a eles. Fez exatamente a mesma coisa que fez na última ceia, quando instituiu a Eucaristia. E os bons intérpretes da Bíblia dizem: sim, Cristo quis fazer de novo o que fez na última ceia. Lhes deu aquele pão que é o corpo de Cristo, aquele vinho que é o sangue de Cristo. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Olha, aqui há 3 passos
que nos podem tirar dos nossos desânimos e abrir mais o coração para a fé. São Paulo dizia, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa fé é inútil. O grande apoio da nossa fé é essa verdade incontestável de que Cristo ressuscitou. Aí se abriram os olhos, o que é uma graça de Deus. Se você não tem fé, peça. Por favor, Jesus, aumenta a minha fé. Me dá fé. Eu tenho sede de fé. Eu quero ver. Eu sei que tenho os olhos vendados. Mas para que os olhos se abram, tem que fazer junto com Jesus, mesmo que não o veja, e talvez nem acredite nele, primeiro percorrer as Escrituras. Sobretudo os Evangelhos. Procure conhecer. Muitas pessoas não amam a Cristo, nem acreditam como deveriam acreditar nele, porque não o conhecem, porque o ignoram, porque têm uma fé herdada, uma fé tradicional que, conforme o mundo vai se descristianizando, cada vez é uma fé mais água com açúcar. O vinho diluído em água que já não tem sabor de nada. E é preciso ir à fonte. Ir, como alguns de vocês, eu sei, alguns que estão agora assistindo esse recolhimento e já falaram comigo, e é uma alegria imensa dizer, depois de afastar-se ou de nunca ter conhecido, descobriram Cristo e começaram a ler o Evangelho, a se encantar com o Evangelho. Mas encantar mesmo, aprofundar, a descobrir que o Evangelho, a vida de Jesus e a palavra de Deus em geral, os salmos, etc., é inesgotável, inesgotável. Que por mais que leia e medite, sempre tem um tesouro para te dar. E Jesus segue esse caminho. Primeiro, começando pelo primeiro início da Bíblia, pelo início, Moisés, o que a tradição judaica atribui a Moisés como redator ou inspirador. Começando pelas primeiras palavras da Bíblia, diria, no princípio Deus criou o céu e a terra. Bereshit bara Elohim, como diz o texto hebraico. E passando por todos os profetas, é considerado Davi, autor dos Salmos, por exemplo, também um profeta. Jesus foi comentado em toda parte, como que pegando a Bíblia e transformando-a numa janela aberta ou num cristal transparente, através do qual se chega a Jesus. Como é bonito isso. A Bíblia, quando Jesus dá a fé e o Espírito Santo ilumina a alma, é como um vidro claríssimo que nos faz ver Cristo. Primeiro isso. Junto com isso, Jesus, ao perguntar aos discípulos tristes, o que foi? Faz com que se abram e sejam sinceros. Esse é outro passo importante para chegar à alegria de Cristo, para encontrar as verdadeiras esperanças. Ser sinceros, abrir os podres da vida, abrir os podres da alma, os erros, as confusões. Você já procurou fazer isso? Ir a alguém que possa ajudá-lo. Às vezes, se já é batizado ou batizada, preparar uma confissão, se é preciso uma confissão da vida inteira, se nunca fez ou só fez quando era criança. Vomitar o vinagre. Eu dizia antes com uma frase um pouco rude, mas é necessário limpar o vinagre. É uma comparação que Santo Agostinho utiliza. Se você quer colocar bom vinho num recipiente, diz, que teve vinagre, primeiro tem que limpar bem, limpar, esfregar, raspar se é preciso. E depois entrará o bom vinho, entrará a fé. Ouvir a voz de Deus, sinceridade, e o terceiro passo, a Eucaristia. Viver como deve viver um cristão, um bom católico, sabendo que Cristo vive.
que Cristo vivo está presente na Eucaristia. Jesus, no mistério da sua entrega na cruz e no mistério da sua ressurreição, está na missa. Que pena que às vezes só vemos se o padre é assim ou é assado, se o coral canta bem ou canta mal, se o sermão é horrível ou é bom. Isso faz parte da missa, infelizmente às vezes não está como deveria estar. Mas a essência da missa é: este é o meu corpo, este é o meu sangue. O que aconteceu com os discípulos de Emaús. E aí está, Cristo se faz presente com seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. E aí eu posso ir na missa, e se estou preparado, com a alma limpa, preparada, muitas vezes será necessário ter feito uma boa confissão, eu posso recebê-lo e tê-lo dentro de mim e falar-lhe nessa intimidade, como vemos que fazem as pessoas que têm fé, como sabemos que faziam os santos, até chegar a um enlevo, até chegar a um encantamento impressionante. Jesus em mim. E depois continuar caminhando com ele. Que diziam os discípulos de Emaús depois de ter recebido Jesus em casa e ter recebido o pão que ele lhes deu? Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Já então começou a inflamar-se o coração. Começou a brotar o amor, que depois ficou intenso. E levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém, mesmo que, como eles diziam, já estava escurecendo. Por quê? Porque aquela pessoa que encontra Cristo e amigos, bons amigos meus que estão por aqui, escutando, vendo, assistindo, fazem isso espontaneamente. Vocês sabem, quando longe da fé, estando longe da fé, reencontram Cristo, ou encontram pela primeira vez, têm necessidade de comunicar isto aos amigos, aos conhecidos, de fazer esse apostolado, de compartilhar a sua alegria. E é um sinal de que encontram Cristo. É um sinal de que esse mistério de Emaús, caminho da vida, se tornou realidade na sua vida, na minha vida. Eu vou terminar por aqui, porque já vimos o que diz o Evangelho. Levantaram-se, voltaram a Jerusalém, ali acharam reunidos os 11 e os que com ele estavam, e todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente. E apareceu a Simão, e iam chegando novas notícias que confirmavam a ressurreição. Eu termino pedindo o que pediram os discípulos de Emaús: fica conosco. Peço a Nossa Senhora que nos ajude a pedir sinceramente a Jesus ressuscitado: Jesus, te peço perdão por tantas coisas, por tantas falsas esperanças, mas, por favor, fica conosco, porque a vida vai passando. E eu sei que me ajudará Nossa Senhora, porque é a minha mãe, e eu a invoco como esperança nossa, causa da nossa alegria. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.